Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para nós recapitularmos a nossa lição da Escola Sabatina. Antes de nós iniciarmos, eu queria pedir perdão a vocês, porque semana passada não tive como editar o vídeo a tempo. E infelizmente a semana passada ficou sem recapitulação, mas estamos aqui firmes e fortes para nós termos a nossa recapitulação dessa semana. Queria pedir também a você que se inscrevesse no canal, curtisse o vídeo se gostar do conteúdo e compartilhasse para que mais pessoas tenham acesso e também para que o canal possa se tornar cada vez mais conhecido e mais relevante, né? Essa semana nós estamos aí com um tema muito interessante, né? Encontrando descanso nos laços familiares. Eu não sei vocês, mas pelo menos para mim, essa lição está me surpreendendo de forma positiva, porque eu pensei que ia ser uma lição bem superficial, bem ali supérflua, só que ao estudar aqui eu estou vendo que esse tema está bem aprofundado, está um tema muito bom da gente estudar e principalmente para nós aprendermos um pouquinho mais sobre o descanso em Cristo, né? E antes de nós iniciarmos também, queria convidar você para que nós fizéssemos uma oração. Então, feche seus olhos e curva sua fronte. Santo Deus Eterno Pai, obrigado por podermos estarmos aqui recapitulando a tua lição. Que o Santo Espírito seja nosso guia agora. Abençoe essa pessoa que está ouvindo, abençoe a mim que estou falando aqui. E fica conosco, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Encontrando descanso nos laços familiares. Nosso versinho para memorizar está lá em 2 Pedro 3, 17 e 18, diz assim, ó. Portanto, vocês, meus amados, visto que sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Essa semana, a lição trouxe aqui a história de José. José é um dos personagens mais conhecidos e, digamos assim, até mais queridos da Bíblia, né? Teve ali uma história muito bonita. Quer dizer, o final foi bonito, né? O princípio foi um pouquinho meio tortuoso, mas pela confiança de José em Deus, ele conseguiu vencer. É interessante que o começo da história de José, estão lá, tal, Jacó dá uma túnica, os irmãos ficam ali revoltados e pegam José ali e querem matá-lo. Aí seu irmão Rubem intercede ali por ele e seus irmãos acabam vendendo ele como escravo, né? E José estava ali de filho predileto, de tendo todas aquelas regalias, uma vida boa, uma vida tranquila. Agora se vê ali como um escravo, indo em direção ao Egito, uma terra desconhecida, de uma cultura diferente. Imagine o que não estava passando na cabeça de José, né? A lição até traz aqui, ó. Podemos escolher muitas coisas na vida, mas não nossa família. Ninguém é perfeito. Nenhuma família tem relacionamentos perfeitos. Alguns são abençoados por ter familiares que refletem o amor de Deus, mas muitos têm que se contentar com menos do que o ideal. Ele está dizendo aqui que muitas pessoas, às vezes, nascem num lar ali muito bem estruturado, muito bem direcionado ali por Deus. É um lar que você realmente sente a presença de Deus, tanto no ambiente quanto nas pessoas. Mas existem muitas pessoas, e essas infelizmente são a maioria, que nascem em lares que não são, digamos assim, um reflexo daquilo que Deus deseja, né? Muitas pessoas encontram dificuldades, principalmente quando aceitam o Evangelho por seu pai, sua mãe, irmãos, cônjuge, filhos e muitas outras coisas. Infelizmente, isso está muito presente nos nossos dias hoje. Ele segue dizendo assim, ó, os relacionamentos costumam ser complicados e dolorosos, deixando-nos inquietos, magoados e com um peso emocional que, consequentemente, descarregamos sobre os outros.
E a lição traz aqui, né? Como encontrar descanso nessa área da vida com todos esses percalços. A gente vai ver essa semana na história de José como Deus pode trazer descanso e cura emocional apesar dos relacionamentos disfuncionais. A gente vai ver um pouquinho que a família de José era uma família complicada, viu? Muito complicada. Seguindo aqui para o domingo, nós temos aqui, né, disfunção no lar. José fazia parte de um lar ali, digamos, que disfuncional, né? Ele era bisneto de Abraão. Abraão, Sara, quando descobriu que era estéril, fez Abraão ter um filho com sua serva. Já começou as disputas ali no lar. Mas Deus foi, abençoou, tiveram Isaac. Isaac preferiu Esaú. E Jacó tem que ficar ali sempre batalhando pelo amor do pai. E quando foi a vez de Jacó, Jacó não foi diferente. Jacó passou ali, enganou Esaú, depois foi enganado, teve que casar com as duas irmãs. Só que uma era que ele realmente amava, que ele realmente gostava. E dessa ele teve um filho. E esse filho dele era seu filho predileto. E ele não escondia isso. Ele deixava claro para todos, né? E certo dia ele deu uma túnica ali para José. E foi geralmente essa túnica, essa predileção que desencadeou toda a catástrofe na vida de José, né? Ele até pede para a gente ver aqui, ó, reveja o incidente detalhado em Gênesis 34. Que impacto emocional e relacional esse incidente teria causado na família como um todo e também em José, né? Se a gente abrir lá em Gênesis 34, a gente vai ver aqui um problema de vingança, né? Foi quando os irmãos ali fizeram a vingança contra Siquém. Ele tomou a irmã deles lá, a violentou, mas depois quis casar com ela. E os seus irmãos fingiram que estava tudo bem. Chegou lá, mataram todo mundo. Mataram geral ali. E é interessante que a lição traz assim, ó, que a rivalidade entre as mães se espalhou para os filhos, né? E cresceram prontos para brigar. No início da fase adulta, os irmãos mais velhos de José massacraram os homens da cidade de Siquém. É o que traz aqui no verso, no capítulo 34. O irmão mais velho, Rubem, olha aí como as relações familiares às vezes podem ser passadas de uma geração de pais para os filhos. O irmão mais velho, Rubem, afrontou seu pai idoso ao dormir com Bila, a serva de Raquel, mãe de vários filhos de Jacó. Judá, outro irmão de José, confundiu sua nora viúva com uma prostituta e acabou tendo gêmeos com ela. Jacó piorou a tensão familiar quando deu a bendita da túnica para José. Então veja que a família já era toda complicada, né? Você já vê aqui coisas que Deus não aprova. O irmão deitando com uma das concubinas do pai. Deus já não aprovava essa questão de concubina. Deus fez homem e mulher, fez um casal, um homem e uma mulher. Já começou a desviar pelos costumes daquele tempo, mas Deus tolerou ali, mas ele não permitia que os filhos se deitassem com as concubinas do pai. Foi lá, Rubem fez isso. Judá foi no prostíbulo matar ali seus desejos e acabou se deitando com sua nora viúva. E ela teve filhos. E aí, no meio de toda essa tensão, Jacó pegou e deu a túnica para José. Aí foi a gota d'água, né? Só que é interessante que, apesar disso tudo, Abraão, Isaac e Jacó foram listados na galeria da fé de Hebreus 11. Está lá em Hebreus 11, do verso 17 até o 22. E como é que eles podem ter sido listados com tantos problemas assim? É interessante que, se a gente prestar atenção, eles foram
colocados lá, apesar de terem esses relacionamentos familiares complicados, né? Eles aprenderam, diz aqui na lição, geralmente da maneira mais difícil, sobre fé, amor e confiança em Deus enquanto lutavam com esses problemas familiares. E nós devemos tirar uma lição daqui. Se nós temos algum problema familiar, alguma coisa ali que não está indo bem em nossa família, nós devemos recorrer a Deus. Deus é o único que pode ali nos ajudar, nos auxiliar para que nós resolvamos esses problemas. E assim como esses homens que mesmo diante de tantos problemas, puderam ser encontrados ali entre os heróis da fé. Tiveram sua vida restaurada, sua família em partes restaurada também, e puderam ali serem chamados heróis da fé. Nós também podemos isso. Basta que nós recorramos a Deus quando nós temos essas dificuldades em nossos relacionamentos familiares. A segunda, ela traz para a gente aqui escolhendo uma nova direção. José estava a caminho do Egito, sendo levado como escravo, sido vendido por seus irmãos, muito agredido. Começou a sentir coisas estranhas, né? Porque imaginei você ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E agora ele teria que ficar longe de casa, de sua mãe, de seu pai. Estava indo para uma cultura completamente diferente. Estava ali sem um mínimo de conforto, sendo maltratado, como os escravos eram naquele tempo. Porém, José recorreu a quem seu pai tinha mostrado para ele que ele devia sempre recorrer, que foi a Deus. José, a lição traz aqui que então seus pensamentos se voltaram para Deus. Na infância, foi ensinado a amá-lo e a reverenciá-lo. Veja que Jacó, mesmo diante de todos os seus erros, tudo aquele de ruim que ele cometeu com seus filhos ali, ele ensinou-os a amar e temer a Deus. Mesmo que muitos deles não fizeram assim de imediato, né? E esse deve ser nosso papel como cristão. Quem tem filhos deve ensiná-los. A escolha é deles quando eles crescerem. Mas a obrigação do pai é ensinar seus filhos a trilharem o caminho de Deus, o caminho que Deus quer para eles. Ele diz aqui que muitas vezes José ouvia aquela visão, ouvia a história da visão de Jacó, né, da escada para o céu. E quando ele estava exilado e fugitivo. Aí ela traz um texto de Ellen White que diz assim: entregou-se completamente ao Senhor ali mesmo e orou para que o guarda de Israel estivesse em seu auxílio. Então José se entregou completamente nas mãos de Deus, mesmo estando em tantas dificuldades, numa situação ali muito precária, tendo sido vendido como escravo, perdendo sua mãe, seu pai, seus irmãos, o carinho de sua família, sua vida, indo para um lugar completamente diferente, com pessoas diferentes, mas ele confiou em quem merece confiança, que foi em Deus. E é interessante que a Bíblia ensina a gente também a gente fazer esse compromisso pessoal, né? Eu queria abrir dois textos com vocês. Um está lá em Deuteronômio, no capítulo 4 e o verso 29. Olha o que diz Deuteronômio 4, verso 29. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, outra vez, e o buscarão de todo o coração e de toda a alma, e o encontrarão. O outro texto está lá em Isaías. Isaías 55, verso 6. Isaías 55, verso 6. Que diz assim, ó. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto, né? É interessante que esses textos... Tem outros textos aqui na lição, se você quiser abrir em sua casa. É muito bom que você tenha esse contato com a Bíblia. Mas eu trouxe esses dois aqui porque é interessante essa questão de buscar a Deus, né? A gente realmente buscar a Deus de todo o coração,
como diz lá em Deuteronômio. E aqui é interessante trazer outra questão também, né? A gente deve invocar Deus, buscar Ele de todo o coração, enquanto Ele ainda está perto. Porque a gente pode recusar tanto Deus, a gente pode se afastar tanto de Deus, que Ele vai também se afastar da gente. Esse é o chamado pecado contra o Espírito Santo. A gente chega numa questão tão grave assim que a gente não consegue mais se arrepender, a gente não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. E acabamos ficando longe de Deus e a gente não pode mais achá-lo. Também tem outro episódio interessante, que é o chamado fechamento da porta da graça, né? Que é quando o destino de todos os seres humanos vai ser selado. Jesus vai terminar seu julgamento lá no santuário celestial e vai dizer está terminado. Naquele momento vão ter pessoas vivas ainda aqui, tanto os mortos anteriores, tanto os salvos quanto os ímpios, já vão ter seu destino traçado, e os que estão vivos também. Nesse momento aí, ninguém se salva e ninguém se perde mais. Então vai ser também desse jeito aqui. Ninguém vai poder buscar o Senhor. O Senhor não vai estar perto nesse momento. Daqueles que rejeitaram Ele ali. Ficaram rejeitando continuamente. E nesse momento aí vai acabar a chance de salvação. Quem está salvo, salvo para sempre. Perdido, infelizmente, perdido para sempre, né? E a lição até traz aqui, ó. A fim de encontrar descanso, devemos tomar a decisão de seguir a Deus. Mesmo que nossos pais tenham sido gigantes espirituais, sua fé não é transmitida geneticamente. A gente vê muito isso, né? Pais ali que foram verdadeiros gigantes na fé, pessoas realmente de Deus, e às vezes os filhos não refletem aquilo que os pais foram, né? E isso acontece muito justamente por causa disso. Os filhos às vezes pensam que, pô, meu pai é um homem realmente de Deus, eu não preciso fazer nada, eu já sou também. E não é assim. Para que a gente seja realmente chamado filho de Deus, nós precisamos ter nosso relacionamento com Ele. O relacionamento de Deus com cada pessoa é individual. Deus tem um relacionamento diferente com cada um. É até interessante que a lição traz aqui que Deus tem somente filhos, Deus não tem netos. Então, se seu pai é um filho de Deus, você precisa também ter um relacionamento com ele para você se tornar um filho de Deus. E se seu pai, por algum acaso, não é um filho de Deus, é uma pessoa que não liga para Deus, você também tem que procurar você se tornar um filho de Deus. Você também não pode, porque seu pai é uma pessoa que não acredita em Deus, disse aquilo, você também seguir o mesmo caminho. Você precisa buscar a Deus. Na terça, a gente tem aqui uma coisa bem interessante, né? Que é encontrando o verdadeiro valor próprio, né? Diz aqui que José tinha nutrido esperanças de voltar para casa, né? Porque lá ele era uma pessoa especial, né? Em sua casa. Só que isso acabou quando ele foi vendido ali para Potifar. Meio que suas esperanças acabaram. E é interessante que a lição traz assim, ó, nossa família e relacionamentos são essenciais para a nossa autoestima. José cresceu acreditando que era especial, o filho mais velho da esposa amada, e era o favorito de seu pai, e o único que tinha uma bela túnica colorida. Mas quem era José lá no Egito? José era um escravo que poderia ser comprado e vendido à vontade. Sua situação mudou drasticamente e a vida parecia ter se voltado contra ele, né? José, olha, atento para essa parte aqui, José aprendeu a lição que todos devemos aprender. Se dependermos de outras pessoas para dizer o nosso valor, enfrentaremos uma difícil jornada e ficaremos terrivelmente confusos, porque nem todos vão apreciar quem somos ou nossa maneira de ser. A gente não deve se basear, não deve basear nosso valor naquilo que as pessoas pensam de nós, porque muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar nosso verdadeiro valor.
Muitas pessoas às vezes nos conhecem superficialmente e já descartam a gente como não tendo um valor, não tendo um bom valor, não sendo pessoas de valor. E isso é algo que a gente não pode se pautar para que nós coloquemos o verdadeiro valor que nós temos. O único que pode dizer o valor que nós temos é Deus, né? Porque só Ele conhece quem nós realmente somos. E a gente não deve nem se enaltecer quando as pessoas dizem que nós somos uma pessoa de valor, muito menos nos rebaixarmos quando as pessoas não nos dão o verdadeiro valor. Nós devemos, por nós mesmos, entender quem nós somos, o que Deus fez por nós, como nós somos importantes para Deus e o verdadeiro valor que Deus nos dá, né? E é interessante, queria abrir com vocês 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2, para que você veja aí qual é a importância que Deus lhe dá. Como Deus nos vê, como Deus vê a mim e como Deus vê a você. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha que interessante, diz assim, ó: Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, que seremos semelhantes a Cristo, pois o veremos como Ele realmente é. Muitas pessoas não conseguem enxergar-nos como filhos e filhas de Deus, mas a gente não pode, como o João disse aqui, a gente não pode ligar para eles, porque muitas dessas pessoas não conhecem a Deus e muitos até conhecem e também não nos dão esse valor. Nós precisamos confiar em Deus que nos vê como filhos. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos vê, nos enxerga como filhos preciosos e amados. E nós seremos, ele até diz aqui, iguais a Jesus. Olha que coisa que a gente não consegue às vezes nem imaginar, né? Nós, pecadores, miseráveis como somos, seremos transformados e viveremos, seremos iguais a Jesus e viveremos com Ele e Ele com a gente. Eu espero ansiosamente por esse dia. Espero que Jesus não demore mais tanto a voltar. Só abrindo um parênteses aqui na lição, né? Espero que você também esteja aguardando fervorosamente esse dia. E como diz aqui, até voltando um pouquinho em Pedro, né? Jesus ele não está tardando em voltar, né? Mas ele é longânimo por causa de nós, né? Muitos de nós ainda não estamos ou não estaríamos preparados para a volta de Jesus. Fechando esse parênteses aqui da lição, né? Fechando esse parênteses, a lição traz aqui, ó: Deus vê cada um de nós com olhos de graça. Ele vê potencial, beleza e talento que nem podemos imaginar. Quantas vezes a gente ouve testemunho de pessoas que viviam aí longe de Deus, longe dos caminhos de Deus, e quando vieram para os caminhos de Deus descobriram dons, talentos que eles nem imaginavam, mas que Deus sabia e Deus acreditava neles. No fim das contas, ele estava preparado para morrer por nós, para que pudéssemos ter a oportunidade de nos tornar tudo o que fomos criados para ser. Jesus morreu para que nós possamos ser o melhor que podemos, a melhor, digamos assim, nossa melhor versão, o que fomos criados para nós sermos, né? A lição até traz aqui, portanto, a pergunta essencial é sempre a mesma: como reagimos à realidade do amor de Deus conforme revelado em Jesus Cristo? Como você tem reagido a esse amor? Como você tem se portado perante o amor de Deus manifestado em Cristo? Essa é uma pergunta que você vai ter que responder para você mesmo. É uma pergunta para a gente pensar, né? Será que a gente tem se portado da maneira que nós devemos? Se nós não tivermos, devemos pedir a Deus que nos ajude para que nós nos portemos da maneira como Cristo deseja. E traz aqui uma coisa interessante na quarta-feira, né?
relacionamentos aprovados por Deus. Inicialmente ali a história de José foi dando uma guinada positiva, né? Ele tinha se entregado a Deus, o Senhor abençoou José, estava na casa de Potifar, prosperando, tal. E podiam ser vistos muitas bênçãos na vida de José, né? Tudo que José colocava a mão prosperava. E José também tratava as pessoas bem, né? Tratava as pessoas que estavam ali ao redor dele. Tratava os servos iguais a eles, ou até inferiores, do mesmo jeito que ele tratava Potifar e sua esposa e as pessoas de sua casa. E parecia que José estava se dando muito bem ali, tratando as pessoas desse jeito. Só que aconteceu um problema com José, né? Na verdade, não foi nem um problema de José. Foi um problema da esposa de Potifar, né? A esposa de Potifar começou a cobiçar José, né? Ela sempre via as pessoas como coisas, que era o costume naquele tempo no Egito, até chegando ali em Roma. E os escravos eram vistos como coisas que poderiam ser usadas para fazer afazeres, prazeres sexuais e coisas mais, né? E José, a Bíblia diz que era belo de porte e tinha boa aparência. E a mulher de Potifar começou a observar José, né? E ela queria usá-lo de todo jeito. Porém, José foi fiel a Deus ali e ele não cedeu. José correu. E é até interessante, né, que diz aqui, ó, a Bíblia raramente descreve características físicas, né? Até diz aqui, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. E nesse caso aí, José foi até atrapalhado por ser uma pessoa bonita, né? Por ser uma pessoa de bela aparência ali. Isso até atrapalhou sua vida ali, sua busca de pureza, sua busca de santidade. Quase que José foi desviado ali pela mulher de Potifar, né? E apesar da insistência dela, José não cedia. José aplicou, a lição traz aqui que ele aplicou os princípios bíblicos ao problema da esposa de Potifar, né? Os preceitos divinos não são antiquados. Ela até diz aqui, né? Como pode atestar qualquer pessoa que sofreu as consequências do pecado. Quando Deus pede uma coisa, quando Deus nos dá um princípio, quando Deus nos dá uma norma, quando Deus nos dá uma regra, muitas vezes o diabo quer dizer que aquilo ali é uma restrição, Deus está sendo injusto, Deus não quer que você seja feliz, Deus não quer que você tenha prazer. Mas quando a gente para observar bem, ou quando nós mesmos pulamos essas regras, aí a gente vê que Deus não estava querendo nos proibir de ter prazer, Deus não estava querendo nos ceifar nosso prazer, Deus estava querendo simplesmente nos proteger. As leis de Deus, tudo aquilo que Deus pede, todos os princípios que Deus pede, são simplesmente para que nós possamos viver bem, vivemos em paz, viver de uma maneira feliz e harmoniosa, para que nós não vivamos inquietos, pois o pecado causa muita inquietude. Se nós vivemos conforme os princípios bíblicos, nós vamos achar o verdadeiro descanso, a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade que só Jesus pode proporcionar. Mas você deve estar pensando, mas poxa, é tão bom fazer certas coisas que às vezes a Bíblia diz que é errado. Mas será que é bom mesmo? Será que você não tem apenas um prazer momentâneo ali, depois você fica pior, você fica sobrecarregado? O pecado traz peso para a gente. Aí você diz, vamos usar um exemplo aqui, pecados sexuais. Mas é tão difícil segurar. Mas será que quando você cede aquilo que ele traz de consequência, será que não é muito mais penoso do que segurar, do que a gente evitar? Com certeza. Por isso que Deus pede que nós sigamos esses princípios para evitar que nós mesmos soframos, né?
E é interessante que a esposa de Potifar não foi a primeira vez, né? Ela vivia ali insistindo com José até que nesse dia ela surtou, né? Correu atrás de José, tentou pegar e deu tudo que deu ali. É interessante que a lição traz assim, ó, José não podia controlar a escolha dos outros, mas honrou a Deus na sua maneira de tratar as pessoas. Ele aprendeu a andar com o Senhor. Isso o ajudou a resistir à tentação. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos aprender a andar com Deus para que nós possamos ser fortes e resistir a toda e qualquer tentação que nos sobrevier. E seguindo para a quinta, nós temos aqui o grande conflito próximo e pessoal, né? José, depois do episódio com a esposa de Potifar, foi jogado ali na prisão. E José não ficou ali na prisão se lamentando, reclamando com Deus. Não. José na prisão trabalhou com o que ele podia, trabalhou com sua realidade ali. A lição até traz que ele trabalhou com o real, não com o ideal. Fez contatos e ajudou os outros, embora a situação estivesse longe do ideal. Além disso, José não deixou de pedir ajuda. José foi humilde. José pediu ajuda ao copeiro quando ele interpretou o sonho. Ele disse ao copeiro, lembre de mim quando você estiver com o faraó e tal. José foi muito humilde e pediu ajuda. E isso fez com que José fosse bem visto na prisão. Ele ajudava, ele tratava bem as pessoas, ele trabalhava, fazia suas tarefas bem feitas. E isso ajudou José, né? E Paulo traz um pouquinho dessa perspectiva de como devem ser os relacionamentos. Eu queria abrir com vocês lá em Efésios 6. Nós não vamos ler a passagem toda aqui, se você quiser ler em sua casa, é do verso 1 ao 13. Mas nós vamos ler aqui apenas o verso 1 ao 4 e depois o verso 10 ao 13. Diz assim, ó, relacionamento entre pais e filhos, né? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar teu pai e tua mãe, tudo irá bem e tua vida será longa. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Paulo segue dizendo aqui, né? Como os escravos se portarem, os senhores. Aí isso aqui a gente pode trazer para o nosso contexto, como nós nos portamos como trabalhadores, né? Será que nós estamos fazendo bem nossas tarefas, como Paulo disse aqui, nos empenhando naquilo que nós temos que fazer? Assim como José fez na prisão, José se empenhou, José se dedicou a fazer suas tarefas o melhor que ele podia. E ele foi visto por isso, ele foi recompensado por isso. Quer ver uma coisa interessante nessa questão? Quantas vezes eu não vejo irmãos reclamando aí, meu patrão tá pegando em meu pé por causa do sábado. Meu patrão tá ali, tá querendo, digamos assim, dificultar a minha vida, o meu chefe por causa do sábado. Mas quantas vezes esse irmão não faz corpo mole no seu trabalho, não faz as tarefas que deve, só faz aquilo que é mandado, não tem proatividade, não procura se esforçar naquilo que lhe é dado a fazer. E em contrapartida a gente vê muitos irmãos aí que as empresas chamam eles para trabalharem mesmo não tendo sábado. Eu já ouvi pessoas dizendo que valia mais a pena aquela pessoa não trabalhar o sábado por conta do trabalho que desempenhava nos outros dias, que era muito satisfatório, era um trabalho muito bom, um trabalho muito abençoado por Deus, que a pessoa, assim como José se esforçava, tentava fazer o melhor que podia, Deus abençoou José, Deus abençoou essas pessoas e Deus pode abençoar você também se você se esforçar. Se por algum acaso você está aí fazendo corpo mole no seu trabalho, queridos, como é que você vai conseguir ainda, assim como José, respeito e admiração das pessoas, sem se esforçar, sem fazer aquilo que Deus manda que façamos, que é fazermos tudo que vem à nossa mão, fazermos bem feito. Deus pede que nós façamos isso. Isso é um princípio de Deus. Preguiça, fazer as coisas mal feitas, fazer as coisas de todo jeito.
Isso é da concorrência, né? Isso aí é coisa do inimigo. Deus não trabalha desse jeito. Deus gosta de ordem e decência, gosta das coisas bem feitas. E seguindo aqui, ele diz aqui, ó, uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Para a gente finalizar, eu gostaria de ler com vocês um textinho do Espírito de Profecia, do livro The Spirit of Prophecy. Está lá no volume 1, página 132, que diz assim, ó. Eis um exemplo a todas as gerações que vivem na terra. Deus será um auxílio presente e seu Santo Espírito um escudo. Embora cercados pelas mais severas tentações, existe uma forte força a qual podemos recorrer e por meio da qual podemos resistir a essas tentações. Quão feroz foi o ataque à moralidade de José. Esse ataque veio de alguém influente, do tipo que provavelmente poderia extraviá-lo. No entanto, com que rapidez e firmeza foi resistido. José havia colocado sua reputação e interesse nas mãos de Deus. E, embora ele tivesse sofrido aflição por um tempo, a fim de que fosse preparado para ocupar uma posição importante, Deus guardou com segurança aquela reputação que tinha sido manchada por uma perversa acusadora. Depois, no momento certo, ele fez que José resplandecesse. Deus fez até mesmo da prisão o caminho para a exaltação de José. A virtude, com o tempo, trará sua recompensa. O escudo que cobriu o coração de José era o temor de Deus, o que fazia ser fiel e justo ao seu Senhor e fiel a Deus. José desprezou a ingratidão que poderia levá-lo a abusar da confiança de seu Senhor, embora seu Senhor talvez jamais soubesse disso. Será que você, meu irmão, tem depositado, assim como José, depositado sua vida nas mãos de Deus, tem confiado em Deus, para que Ele possa guiar a sua vida, para que Ele possa guiar suas decisões, para que Ele possa lhe auxiliar na sua caminhada, mesmo em meio a todos os problemas familiares, mesmo em meio a todas as discussões, famílias disfuncionais. Deus pode transformar você, transformar a sua família. Basta apenas que você se entregue nas mãos dele. Se sua família não quiser, felizmente Deus não vai obrigar ninguém a nada. Deus não obriga ninguém, Deus não impõe nada a ninguém. Deus apenas espera que nós nos entreguemos por amor. Mas se sua família não se entregar, não deixe você de se entregar. Se entregue a Deus, se entregue a Ele sem ressalvas, para que assim como José prosperou no meio ali de um caminho que parecia sem saída, Deus pode também ajudar você. Deus pode me ajudar. Deus pode ajudar qualquer um de nós. Nós precisamos apenas depositar nossos problemas nas mãos dele, descansar e continuar confiante, trabalhando. Que uma hora, no momento certo, no momento que Deus achar que for mais oportuno, Ele vai dar uma providência, vai organizar tudo. Assim como fez com José. José poderia ter pensado: saí da casa de meus pais como escravo, fui para a casa de Potifar, estou melhorando e agora caí de vez. Mas naquele lugar, daquela queda, Deus tirou uma bênção. Da prisão, Deus tirou algo que fez José se tornar o segundo maior, o homem com mais poder sobre a terra, né? Era o segundo, na verdade. O mais poderoso era Faraó, o segundo era José. A Egito era a maior nação que existia naquele tempo. E José era o governante de todo o Egito. Imagine quão grande não foi essa bênção.
E através de José, Deus salvou ali todo o povo de Israel, né? Porque se não fosse José, ali quando veio aquela grande fome, o povo também teria perecido e muitas outras pessoas, né? Então, meu querido, deixe que Deus atue em sua vida, entregue sua mão entregue sua vida nas mãos dele e confie. Confie que aí você vai poder achar o verdadeiro descanso que a gente só pode achar em Cristo. Até a semana que vem, fiquem com Deus e tchau, tchau.